A Revolução de 1917 foi popular, é uma coisa que os comunistas falam, foi popular, obra do povo e tal. Não. Como é que você vê? Não foi popular e não é, eu não posso nem dizer que é uma percepção minha. Essa é uma percepção da maioria dos historiadores, se eles não forem marxistas. Os marxistas eles vão repetir o que a propaganda soviética disse, né, sobre a Revolução. O que acontece é que os bolcheviques chegaram ao poder por meio de um grupo de soldados, exército, né, uma parte do exército e uma parte da marinha que passou para o lado dos bolcheviques. Né? Pouco antes deles tomarem o poder, o que aconteceu o Kerensky, que estava liderando ali o governo provisório, né, antes deles reunirem uma Assembleia Constitucional, o Kerensky decidiu manter a Rússia na guerra e isso revoltou principalmente os soldados. Soldados queriam o fim da guerra. Queriam o fim da guerra, porque eles estavam apanhando muito, porque tinha muitas mortes. Pouca estrutura. Alguns generais eram bons, mas eles não eram muito coordenados e as ações eram fracas ou ultrapassadas, né? As estratégias eram ultrapassadas e não cabiam mais dentro de uma guerra com novas armas, né? A metralhadora surgiu, mudou completamente a maneira de você organizar um exército em campo do que era no século XIX, que você tinha aqueles soldados com baionetas, né, que iam marchando um contra o outro e depois ficavam se furando com a ponta da espingarda. Né? Mudou completamente. E o exército russo estava despreparado para isso. Então... Inclusive com uniformes, né? Faltou bota, faltou um monte de coisa. A comida também faltou para os exércitos. Tá. Então, principalmente os soldados e a marinha estavam muito revoltados porque o Kerensky não fez o que a população queria na Revolução de Fevereiro. Por conta disso, o Kerensky falou, eu vou sair, a gente só tem que enfrentar mais uma batalha, porque essa batalha vai mudar tudo aqui na guerra pra gente e a gente vai virar o jogo, né? E aí eles fizeram, isso foi em junho, se não me engano, né, uma ofensiva chamada Ofensiva Kerensky, e foi um fracasso. A Rússia tomou um pau de novo, né? E aí foi, assim, aí começou, muitos soldados começaram a simplesmente desertar, a sair de campo, ou se entregar e não queria mais lutar, ou voltar para sua terra, simplesmente desertaram, foi uma revolta geral, e nessa época os bolcheviques eram um partido bem pequeno. Em toda a esquerda, em Petrogrado, em Moscou, o partido bolchevique era o menor. Né? E o Lenin estava no exílio, né? O Lenin estava na Suíça nesse momento, né? Sim, ele tinha voltado do exílio em julho, tentou um golpe, aí não deu certo, ele teve que fugir, foi para a Finlândia, se escondeu lá para não ser preso. Foi um golpe fracassado que eles tentaram. E eles não tinham apoio nem do exército naquela época. Mas depois da ofensiva Kerensky, que foi um fracasso, os jornais bolcheviques começaram a ser distribuídos ali no fronte de guerra. E muitos soldados falaram, é isso aqui, ó. Vamos sair da guerra. É isso que eles estão prometendo. Eles vão tirar a gente da guerra na hora que eles assumirem o poder. Maravilha. E muitos soldados passaram para o lado bolchevique. Ali... Os bolcheviques eles tinham de membros cerca de 30 mil, agora eu não lembro exatamente o número, mas era cerca de 30 mil filiados ao partido ali no início de 1917. Depois desse fiasco da ofensiva Kerensky, teve uma eleição nos sovietes. Os sovietes, para quem não tem muita intimidade com esse termo, era uma espécie era um comitê de trabalhadores, era uma espécie do que a gente hoje chama de sindicato. Né? Eram os líderes ali dos trabalhadores em cada indústria, em cada segmento, em cada cidade. Né? E os sovietes, dos soldados principalmente, passaram a apoiar os bolcheviques. Então cresceu de 30, acho que era até menos que isso, viu? Acho que era 20 mil, mas enfim.
e passou para 350 mil. Foi uma coisa... Multiplicou por mais de 10 vezes. Multiplicou o apoio. E nesse momento, o que eles percebem? A gente tem agora apoio dos soldados para dar um golpe. Né? Nesse momento, o Trotsky vai conversar. O Trotsky não era bolchevique, ele era menchevique. Né? Só que os mencheviques, a maioria, estavam apoiando o governo provisório. E o Trotsky não estava satisfeito com o andamento do governo provisório, não estava contente e foi procurar o Lenin e falar, eu acho que a gente tem que implantar uma ditadura agora. E você é o cara, você é quem vai conduzir isso e a gente pode fazer. E o Lenin, claro, topa. E o Trotsky fala, eu vou organizar uma tropa nesses comitês aí, nesses sovietes de soldados, e a gente consegue tomar de assalto o governo e derrubar o governo. E o Lenin fala, bora. Só que o Lenin não participa, né? O Lenin vai para uma casa, fica escondidinho, esperando tudo acontecer. E o que acontece a gente tem ali imagens, quando se fala sobre a Revolução de Outubro, a gente tem imagens que aparecem em preto e branco, que são do filme Outubro, do Sergei Eisenstein. Esse filme foi produzido, começou a ser produzido em 1926, a pedido do governo soviético, que era uma peça de propaganda para comemorar os 10 anos, o filme ia ser lançado em 27, para comemorar os 10 anos da Revolução de Outubro. E ali, tudo foi meio que planejado. A gente vai mostrar o Palácio de Inverno em Petrogrado, onde foi tomado o governo do Kerensky, e vai mostrar a população invadindo aquilo ali, e tomando mulheres, crianças, adolescentes, homens, trabalhadores, camponeses. Isso é o que está no filme. E isso aí ajudou muito a popularizar essa ideia de que foi popular e as pessoas estavam, mas não. O Trotsky organizou um comitê militar, esqueci o nome, Comitê Militar dos Sovietes, né? Pegou todos os militares que eram favoráveis aos bolcheviques, reuniu ali 2.000, 3.000 soldados com um grupo de marinheiros e até gente de alta patente ali na marinha, né? E falou, vamos tomar o governo. E aí eles pegaram um cruzador da marinha, né, colocaram ele ali no Rio Neva, que é do lado do Palácio de Inverno, né? E o Rio Neva é um rio a capital era Petrogrado, enorme. não era Moscou. Isso, a capital era Petrogrado. E o Rio Neva era enorme e comportava um cruzador ali. E eles botaram um cruzador ameaçando atirar no palácio se os ministros não se entregassem junto com o Kerensky e tudo mais. Só que nesse momento o Trotsky já tinha articulado com os soldados de separar os grupos e colocar, você vai tomar o telégrafo, esse grupo aqui vai tomar a companhia de telefone, esse grupo vai tomar postos estratégicos. Postos estratégicos. Até como é que chama ali? A sede do Estado-Maior, né? Onde ficam os chefes do exército e tudo mais, tudo ali vai ser tomado e depois, por último, a gente toma o Palácio de Inverno. E aí foram soldados que fizeram isso e marinheiros, né? Tinha alguns trabalhadores? Tinha alguns trabalhadores. Soviete de Petrogrado, né? Soviete de Petrogrado, E tinha alguns sovietes dos trabalhadores, dos operários, que também migraram pro Partido Bolchevique, votaram no Partido Bolchevique e estavam defendendo. Então esses trabalhadores também participaram. Era uma minoria ali no meio de tantos soldados, né? E foram eles que cercaram o palácio, junto com o navio que estava ali ameaçando atirar. E depois da ameaça, o Kerensky lá de dentro do palácio tentou ligar para o exército, mas os telefones estavam todos cortados, então não tinha como ter comunicação com o exército. Ele não percebeu essa articulação? Ele percebeu. Ele percebeu sim, só que os bolcheviques já tinham tentado um golpe em junho ou julho, não tenho certeza. E foi um golpe, um fiasco, né? Não tinha muita participação militar, eram poucas pessoas, e esse golpe foi desmobilizado de forma muito fácil. E o Kerensky estava achando que, de novo, isso ia acontecer. Então, assim, ele até fechou no dia do golpe, dia 24 de outubro, no calendário deles lá. No ocidental é novembro. De manhã, ele
baixou alguns decretos para fechar 2 jornais bolcheviques e prendeu alguns soldados, líderes de grupos que eram bolcheviques e tal, mas assim, muito pouco. Ele achou que isso era o suficiente. E quando ele viu que tinha um cruzador e que tinha, né, uma tropa forte fora Aí ele percebeu o quanto ele fez de bobagem. Porque ele tinha exército, ele tinha tropas que estavam em descanso que poderiam ter vigiado. Que poderiam ter evitado o golpe. Poderia ter evitado o golpe. E tanto não foi popular que mesmo depois pode falar, não teve participação popular na tomada eu ia falar da Bastilha. Né? Mas eles usaram, vale dizer que os bolcheviques usaram na propaganda a ideia de que a tomada do palácio foi como uma tomada da Bastilha. Né? O Palácio de Inverno virou meio que o símbolo da propaganda soviética de uma queda da Bastilha. Né? Enfim, mas eu até esqueci o que eu ia falar. Você tinha... o Kerensky... Sobre ser popular. Né? Isso, sobre ser popular. Isso. O golpe aconteceu, mas depois o povo apoiou. Não apoiou? Não apoiou. A maioria dos jornais que existia em Petrogrado, Moscou e outras cidades eram jornais socialistas. Claro, existiam vários graus de socialismo ali. Existia um socialismo mais moderado, existia socialismo mais marxista e existia o socialismo revolucionário, né, do tipo bolcheviques, que eles eram considerados os mais radicais da Rússia naquela época. Né? Tanto que, assim, na época os intelectuais falavam assim, cara, isso aí é coisa para bêbado e para soldado. É só maluco entra na conversa desses bolcheviques na época. Né? Quando eles tomaram o poder, o que aconteceu é que os jornais todos criticaram o golpe e falaram, isso foi um golpe do estilo sul-americano, golpe militar. Não teve nada de revolução, o povo não participou disso, completamente diferente de fevereiro, em que o povo em massa foi para as ruas e tudo mais. E a população ficou contra os bolcheviques por um motivo muito simples. A ideia na época, desde a Revolução de Fevereiro, era todo o poder ao soviete. Para os russos, a ideia era os sindicatos é que tem que governar, eles é que tem que comandar. Não governar, mas no sentido de você pode ter um poder executivo, mas quem vai legislar, criar as leis trabalhistas e tudo mais, são os sovietes. Então, assim, os soviéticos eles funcionavam mais ou menos como na democracia a gente chama o Congresso, né, os deputados e tudo mais. E para que os soviéticos tivessem poder, você precisava ter um governo de coalizão, um governo com vários partidos que representassem esses soviéticos. E os bolcheviques não queriam isso, eles queriam só eles, um governo de partido único. Os trabalhadores, de um modo geral, pensavam, se for um partido único, não vai ser... Então não vai ter todo o poder soviético, vai ser uma ditadura. E uma ditadura de um partido. Quem vai mandar são os políticos, os soviéticos vão ter que obedecer. Então, os trabalhadores começaram a fazer greve contra a revolução dos bolcheviques. E nessa época tinha sido convocada uma nova constituinte, né? Tinha. Então, o golpe ele foi dado justamente nessa data porque tinha alguns congressos ali que iam acontecer que os bolcheviques esperavam conseguir apoio de outros partidos. Na votação eles perderam. Na votação, O que aconteceu foi isso. Primeiro, antes da Constituinte, teve um congresso de sovietes, né? E todos os partidos achavam que aquilo era um golpe e não queriam participar do governo dele. Do governo dos bolcheviques. Isso foi um tiro no pé, porque quando eles saíram, aí os soviéticos ficaram na mão dos bolcheviques. Que é o que eles queriam, na realidade. Que é o que eles queriam. Né? E na sequência teve a Assembleia Constituinte, em que os bolcheviques também queriam se impor e os outros partidos estavam indecisos. Né? Então você tinha, vamos lá, o maior partido socialista da época na Rússia era o Partido Socialista Revolucionário. Ele tinha o maior apoio popular, principalmente no campo. Né? Ele era um partido socialista relativamente moderado. Na época eles chamavam menchevique? Uma ala, sim, era estilo menchevique. O menchevique não era tão moderado, eles eram marxistas. Eles eram marxistas, assim, isso faz parte da propaganda soviética,
de que os mencheviques eles eram burgueses que queriam defender o capitalismo. Nunca vi discurso de menchevique, textos de mencheviques defendendo que queriam manter o capitalismo. Até porque não existia capitalismo, era um mercantilismo que tinha ali na Rússia. Os mencheviques eram marxistas, todos eles eram marxistas. A diferença ideológica entre menchevique e bolchevique era mínima, só que tinha uma interpretação de Marx, que isso aconteceu na Europa inteira também. Os mencheviques, eles pensavam que a revolução ia ser espontânea. O povo é que ia para as ruas e fazia a revolução acontecer, e ela já tinha acontecido em fevereiro. Então o que eles tinham que fazer era uma transição moderada, uma transição contínua, né? Aquela ideia que depois o Trotsky pegou de uma revolução permanente. Então nós vamos fazer uma revolução ao longo de anos, né? E os bolcheviques não, vamos instalar agora. Da noite para o dia, uma ditadura do proletariado, que na verdade o que eles chamam de proletariado é o partido, né? Uma ditadura dos bolcheviques. E nós vamos acabar com toda a propriedade privada da noite para o dia e tal. E os mencheviques falavam, não, sabe assim, nós vamos colocar ideias novas que nunca foram aplicadas no mundo e não vamos colocar da noite para o dia porque a gente não sabe no que vai dar isso. Vai dar muita coisa errada. Então a gente tem que ir experimentando. Vamos aos poucos. Mas eram marxistas, né? E o próprio Marx defendia isso, né? Teve uma fase da carreira filosófica do Marx em que ele falava, vamos fazer a revolução, vamos derrubar, vamos usar armas. E outra fase em que ele falou, não, o povo é que tem que fazer isso. Os políticos, os intelectuais, eles têm que acompanhar o povo, né? E tomar o poder quando for desejo do povo. Então, cada linha, o bolchevique e o menchevique, escolheu uma interpretação de uma fase do Marx. Os socialistas revolucionários, eles eram considerados por muitos, inclusive pelos mencheviques, meio românticos, né? Eles tinham uma ideia mais humanista do socialismo, né? E os socialistas revolucionários tinham uma parte que era considerada, que quis apoiar os bolcheviques, não tinham entendido ainda o que era o governo bolchevique, que tinha alguns dias só, né? E os que não quiseram apoiar, do socialista revolucionário, não quiseram apoiar o governo soviético, eles simplesmente foram chamados de direita. Né? Então você vê, o uso de direita e esquerda pelos bolcheviques é um uso político, né? Eles não fazem uma análise do pensamento, das ideias e das ações políticas de cada partido. É assim, quem está comigo é de esquerda, quem não está comigo é de direita. Igual hoje. Então, chamar alguém de direita era uma ofensa, né? Você é contra-revolucionário e você é de direita, você está defendendo o burguês assim. Não estou, eu quero uma revolução, eu sou socialista, eu sou marxista. Não interessa. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.